eu não vou ser polícia e não vou ser doutor. Quando eu crescer eu não vou mais na escola, só vou comer besteira e não vou sentir dor. Quando eu crescer e for o rei da chifra, mulher nenhuma vai poder me resistir. E eu vou ter um coração de ouro, vou ter até dinheiro pra distribuir. Eu vou fazer bochicho, eu vou dar trabalho, vão dar costumes pelo meu diário. A minha vida não vai ser bundona, mamãe, quando eu crescer, você vai ver. Olá, boa tarde. Eu sou Nilo Romero, esse é o estúdio Fábrica de Chocolate e estamos começando mais uma live no Instagram da School of Rock Ipanema. Nosso convidado dessa semana é um artista com quem eu já tive o prazer de tocar. Acho que ele foi o único cara, além do Chico, que conseguiu tirar onda com os sensores. A irreverência de suas músicas tem lugar cativo no rock e no pop nacional. Inquieto, virou cronista, escreveu um livro, participou como ator de filmes e novelas, de programas de TV e ainda ganhou um concurso de dança dos famosos. É mole? Bom, e como diz a música que a gente acabou de ouvir, ele virou o rei da chinfra e deu trabalho. Eu tenho o prazer de receber aqui the one and only Léo Jaime. Vamos lá. Cadê ele? Cadê o Léo Jaime aqui? Léo Jaime oficial. É porque ele não pediu para entrar. Alô! Salve, Léo. Que bom te ver, Nilo. Vou te ver também, cara. Obrigado Muito pelas bom. palavras generosas, viu? Não esperava outra coisa de você. Muito gentil. É tudo verdade e, pô, obrigado por dedicar esse tempo, essa uma hora aqui para a gente bater esse papo, né? Aqui no Instagram da School of Rock, né? E Escola da qual eu quero ser aluno, viu? Vou pedir desconto aqui ao ar, vou pedir desconto, já que o Davi, meu filho, é estudante da School of Rock, eu quero também entrar para fazer umas aulinhas, e aí eu quero desconto, já estou pedindo. Tempo de pandemia, nosso trabalho está duro, né, Nilo? Oh, rapaz, nem fala. Nem fala. Estão fazendo tudo para endurecer mais. Mas isso é outra história. A gente é que nem erva daninha, cara. A gente sabe? É que nem aquela quebra-pedra, sabe? Quebra-pedra. Outro dia eu estava andando lá na minha rua e eu vi. Aliás, o seu site ele tem um visual assim bem legal e parece asfalto, né? Assim, uma coisa, um preto bonito, assim. E eu queria te falar que eu gostei muito. Mas vamos começar. De um dos caras do NX0. Ah, é? Do Conrado, baixista do NX0, que fez o site. Maneiro, né? É bem legal, bem bonito. Ele tem esse skill, eu não sabia. Tem esse talento. Bacana. Bom, eu quero dar boa tarde para todo mundo que está entrando aqui. Já dizer, antes de mais nada, que eu não consigo ler, porque chega uma hora que para de passar, e aí... o meu também. Pois é, desculpa se eu não mencionar alguém, e, enfim, sejam bem-vindos. Eu posso falar de vez em quando? Gilberto Júnior, Ratinho, Renata, Glaico, Patrício, Antônio Carvalhal. Bom dia a todos, boa tarde, sejam bem-vindos. Isso aí. Não, por enquanto passa, porque chega uma hora que para. Para também. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você começou na música? Quer dizer, você é de Goiânia, né? Foi, eu comecei em Goiânia. Mas como que você começou? Tinha alguém na tua casa que tocava? Tinha um violão lá? Como é que a música entrou na sua vida? Você falou bem, tinha um violão na minha casa. Eu saí da casa... Meus pais eram separados, eu morei com a minha mãe até os 6 anos e fui morar na casa do meu pai, que era, na verdade, a casa da mãe dele, com tios, inclusive, de idade parecida com a minha, uma família grande e tal, e tinha lá um violão. Eu me lembro que tinha uma música que fazia muito sucesso nessa época, na família, que era Abismo de Rosas, do Dilermando Reis, que era uma coisa de violão solado, assim, né?
uma coisa mais instrumental, música instrumental. E que fazia muito sucesso na casa da minha avó, né? E tinha um violão lá, e tinha umas pessoas que tocavam o violão. Eu ficava mexendo no violão, e eu acho que com medo de que eu estragasse o violão, que era muito provável que fosse acontecer, porque eu era já fã da Jovem Guarda e tal, me botaram para ter aula de violão. E eu fui ter aula já, aí me mudei para São Paulo, e aí me colocaram para ter aula de violão com um cara que era um matemático, professor de matemática da USP, mas que era um excelente violonista. E era cego. Cicinho. E aí eu nunca tinha tido contato com uma pessoa com deficiência. Eu não conhecia ninguém. E não sabia muito como lidar com isso. Um dia me passaram na porta da casa dele, me largaram lá. Estava aquele homem com os olhos mexendo assim, brancos, e simpaticíssimo. E ele pegava o violão e era uma coisa absurda o que ele tocava. E ele dava aula para vários artistas profissionais. Geraldo Vandré, por exemplo, era um dos alunos desse mesmo professor. E era um cara genial, era um homem genial em todos os aspectos, assim e tal. E muito bem-humorado. E eu ficava, Nilo, agoniado de ele achar que eu não aprendia por causa da condição dele. Eu tinha muita empatia, tinha muita admiração, e falava assim, cara, como esse cara é incrível, como ele sai, se mexe, faz, e pega o violão e toca não sei o que e tudo. E eu fiquei pensando assim, se eu não estudar em casa, ele vai achar que eu não estou aprendendo porque ele é cego. Você não queria decepcioná-lo, né? Eu não queria assim, decepcionar o queria... professor. Eu tinha 7 anos, eu não sabia lidar com isso, e ninguém teve uma conversa antes. Olha, o negócio é o seguinte, é meio assim, eu confesso para você que eu acho que a preocupação em aprender foi muito grande para não decepcionar o homem que eu admirava tanto. Mais do que o próprio amor pela música, assim. E eu diria para você também que, ao longo da vida, eu fui me mantendo na música, mas não só na música, porque eu acho que a comunicação como um todo era mais uma necessidade minha, seja escrever, seja atuar, seja cantar, seja fazer música pop para conversar com as pessoas, para dialogar, do que propriamente a música. Eu estudei música, eu fui, depois disso, de ter aula de violão, eu fui para uma escola pública em São Paulo, que tinha uma banda, tinha aula de canto orfeônico. Então tinha que aprender a cantar os hinos, não sei o que e tal. Tinha aula de teoria musical também. Quando eu fui já para o que seria o ginásio, né, que era o Ensino Fundamental 2, aí eu entrei para a banda da escola. E a banda era uma banda... banda marcial é diferente de fanfarra, porque os instrumentos da banda têm pisto e os da fanfarra não. Fanfarra é a corneta, sem pisto. Você tira o som pelo que você... E a banda não, é só com os instrumentos de pisto, exatamente. Então tem bombardino, eu toquei bombardino, toquei trompete, toquei tarol, comecei tocando tarol, depois passei para bombardino e depois acabei estudando trompete. E a escola dava o trompete para a gente estudar, e eu levava para casa, ia para o meio do mato, perto de casa tinha um córregozinho assim, e ficava tocando trompete no meio do mato. Isso com a idade do Davi, 11, 12 e tal. E aprendi a ler partitura na escola pública. Aí comecei também a ter interesse por música e a descobrir os artistas que eu gostava. Isso, em 1972, 73, era uma coisa, porque eu acho que 1973 foi o melhor ano da música universal, ponto final. Porque a quantidade de coisas geniais que aconteceram em 1973, começando, por exemplo, com Led Zeppelin, com Pink Floyd, Dark Side of the Moon, Secos e Molhados. Você vai pensar assim, é uma quantidade de coisa. E ainda tinha o Michael Jackson, né? Ainda tinha Jackson 5. Né? Michael Jackson foi em São Paulo, eu quis assistir o show dele e não consegui. E era uma quantidade de coisas. Stevie Wonder, You Are the Sunshine of My Life. 73 era um ano incrível. E eu descobrindo a música e comecei a querer tocar. E aí tinha no bairro uns amigos que tinham uma banda, e eu ia para lá ficar assistindo os ensaios, aí pedia para tocar bateria, e achei que a bateria, então, seria o meu negócio. Aí me mudei para Goiânia.
por questões familiares. E em Goiânia comprei uma bateria. Comprei 2 baterias, na verdade. Uma Pinguim e uma Golpe. E usava bateria dupla, 2 pedais e tal. E ficava tocando o tempo todo. Tudo muito assim. Eu fui para o conservatório de música para estudar violão clássico. Achei que era muita nota, porque eu estava acostumado a ler partitura com uma nota só. Quando eu olhava aquele cacho de uva, me dava uma desanimada terrível. Aí eu passei para tocar flauta transversal. Tentei sax, não consegui acertar a embocadura e fiquei tocando flauta, que na verdade era melodia de, né, a clave de sol, tá, melodia de cantor, né? Então eu aprendi a ler partitura ali e estudei um pouco e fiquei estudando violão mais para tocar música popular, né? Parei com o estudo clássico, assim, que foi o que inicialmente me levou para lá. E fiquei tocando bateria. Em seguida fui começar a tocar numa banda chamada Língua Solta, que era uma banda meio de rock, country rock progressivo, sei lá. Tinha muito compasso 7x4, tinha umas coisas. Eu tocava bateria nessa banda e deu certo e tudo. A banda fazia um certo sucesso e eu era novinho, 15, 16 anos. Com 16, eu aí montei um repertório de 100 músicas que eu aprendi a tocar e cantar para ir tocar em barzinho. Tocar no barzinho de noite, ganhar um dinheirinho, que eu já trabalhava nessa época. Eu sempre trabalhei, desde os 13, assim. Léo, voz e violão? Você ia fazer um voz e violão no Voz e barzinho? violão em barzinho, isso. E você tinha quantos anos aí, então? Aí 16. 17? 16 anos. E aí apareceu em Goiânia, nessa época, eu morei 3 anos na adolescência em Goiânia. Apareceu lá um grupo de teatro de Brasília, do Hugo Rodas, apresentando Saltimbancos, que era uma peça que eles tinham feito, acabaram de montar, e que ganhou um prêmio Mambembe de melhor espetáculo infantil do Brasil, um grupo de Brasília, que era muito interessante. E aí eu estava querendo já ir para Brasília, fui para lá porque soube que eles tinham 4 caras na banda, um baixo, uma guitarrinha baiana, uma bateria e uma flauta. Eu falei, bom, eu posso ficar de sub para qualquer um aí, né? Menos guitarra baiana, mas assim, uma guitarra dava, o violão dava para tocar, para servir lá. E eles precisavam de sub na banda. Cheguei lá, não precisava mais do sub. Os 4 músicos resolveram continuar no espetáculo, mas precisava de um ator. Aí eu fiquei trabalhando como ator nessa companhia. E com essa companhia acabei chegando no Rio. Cheguei no Rio, fui montar um grupo de teatro, com dança, com artes plásticas, uma coisa multimídia, que era uma novidade na época, assim. E aí conheci o Fernando Moura, o Ronaldo Diamante e o Tim Rescala, que aí me chamaram para montar uma banda com eles. E aí alguém desses, eu acho que foi o Fernando Moura, chamou o Leandro Verdeal para fazer parte dessa banda também, né? E tinha um batera de Brasília, que já também era um cara que tocava com a galera da Legião, que eu já conhecia lá de Brasília e tal. E aí acabou que esse projeto com o Tim Rescala, o Fernando Moura, a gente chegou a fazer uma demo e tudo, mas a parceria com o Leandro acabou sendo a coisa que vingou mais, que é meu parceiro em muitas músicas e compositor principal do João Penca e seus Miquinhos Amestrados. E aí, nessa época também, aconteceu de eu conhecer na praia, eu e Leandro já estávamos compondo, assim, tinha 18 anos, né? E conheci na praia o Arnaldo Dias Batista, que era compositor principal, digamos assim, dos Mutantes, uma banda que eu, quando criança, amava, admirava muito, né? Eu era um garoto de São Paulo e o meu sonho era um dia ver algum dos Mutantes de perto, né? E aí conheci o Arnaldo e falei para ele, tive uma ideia de fazer uma música essa noite e tal. E aí ele me chamou para ir fazer a música. Vamos fazer. Eu e o Leandro para a casa dele, a gente escreveu uma música, ficou muito legal, os Miquinhos gravaram depois. Depois ainda fizemos uma outra música, que era uma ideia dele. Eu tenho a ideia de fazer uma música sobre uma Kombi chamada Dirce. Quando eu fui ler a biografia da Rita Lee, eu vi que Dirce era o nome da Kombi que os Mutantes tinham. E a gente escreveu uma música para Dirce. Dirce, minha outra família. Que disse que a Kombi dava muita despesa. Mas aí eu, assim, com 8 anos eu morava em São Paulo e estava começando a tocar violão. Com 18 eu era parceiro do Arnaldo Dias Batista. Tudo foi muito rápido, muito instantâneo. Eu tive muita sorte, vamos dizer assim, e também um caminho
muito difícil, porque para mim as coisas nunca foram simples nem fáceis. Você, eu ia te perguntar o seguinte: você teve força dos teus pais, assim, ou você, Não, tipo, meu filho, vai lá e tal? Como é que foi essa? não, não tive, não. Eu não era um bom filho, eu era um rebelde. E os dois já não se falavam, e eu fiquei entre um e outro, uma hora com um, outra hora com o outro, e era uma situação bem complicada. E o fato de eu não levar o estudo formal tão a sério, a ponto de assim, o que você vai fazer de vestibular? Eu falei, não, eu quero ser artista. Isso não me parecia, naquele momento, uma opção viável para uma pessoa da minha classe social. Era muita viagem, entendeu? Eu não era filhinho de papai, né? Eu era um cara que, Ah, com 13 anos, tinha carteira de trabalho assinada, de office boy. E com 14 trabalhava numa quitanda. Com 15 era vendedor ambulante de joias, não sei o que e tal. Com 16 estava tocando em barzinho. Enfim, aqui no Rio mesmo trabalhava em loja, vendedor de roupa, etc. E tal. Mesmo já quer dizer, tendo, assim, e o trabalho dessa musical geração. andando, era uma vida dura, entendeu? Morava em pensão, alugava quarto, vaga, esse tipo de coisa, né? É porque dessa geração de rock, todo mundo. Quer dizer, você foi o cara que chegou sozinho mesmo, né? Isso. Eu me toquei disso agora, porque todo mundo tinha suas famílias, eram de Brasília, mas, enfim, um era filho de diplomata, o outro, digamos assim, todo mundo com uma família constituída, com tudo certo. Então você foi aquele cara que chegou assim, para se relacionar com aquelas pessoas, né? E com uma experiência e com um guts, assim, digamos, que as outras pessoas também talvez não tivessem, né? Era Assim, uma diferente, vontade, sim. né? Também, por outro lado, se tinha, para mim, uma, um ataque mais agressivo, digamos assim, eu não tinha segunda opção no meu vestibular. Isso, eu vou ser isso. Né? E aí não tinha muito plano B. Era uma merda, porque isso me deixava sempre, na hora de quando eu entrei no mundo adulto, de negociações de contratos, etc., eu sempre estava com a faca nas costas. Eu nunca tinha esse Entendi, vou pensar. Eu não podia dizer que eu vou pensar. Era blefe. entendi. Então, eu tive uma relação muito tensa e complicada com a indústria do disco desde o primeiro momento. A minha voz nunca foi tão. Né, se chegasse para alguém, como você falou, filho de diplomata, e dissesse: olha, nós não queremos que você grave essa música, o cara vai, então tchau. E ia embora, ia fazer outra coisa, porque ele tinha O um amparo. Legião Né? ia embora, né? O Legião Exatamente. mesmo, ele ia embora, só não foi embora por causa do Maírton Bahia, Isso. né? Porque Ou a gravadora lá cede, na ou os caras vão EMI, embora. É isso. então tá bom. Um Então tá, abraço. tchau. Valeu. Eu não podia dizer um É. abraço. Tanto que quando eu fui assinar o contrato pela primeira vez, eu fui para assinar um contrato com o João Penca e seus miquinhos amestrados. E Pois é, aí, isso que eu queria. É a minha próxima pergunta, né? pode Primeiro, eu fazer. queria saber como que você conheceu, né? Como, para quem não conheceu o João Penca e os Biquínis Amestrados, é uma banda genial. Assim, a primeira banda de humor, acho que do Brasil, não me lembro se antes teve alguma outra, uma irreverência, É. uma coisa incrível. E aí, como que você chegou neles? E depois, como é que foi, porque você já começou a responder isso, como é que foi a opção de se separar deles e fazer um disco solo, né? Que também. Pois é, não foi bem uma opção, foi uma condição. Eu conheci primeiro o Leandro, de quem comecei a escrever música junto, e o Leandro tinha uns amigos do prédio dele, o Leblon, edifício Jacumã, que tinha uma banda meio de brincadeira, uma banda de rockabilly e tal. Eles tinham já adolescentes, assim, se reuniam para levar som. A bateria era um tamanco que ele ficava batendo para fazer o som de caixa e tal. E tocavam violão, um tocava sax, eles estudavam instrumentos, tinham interesse em música e adoravam rockabilly, que era uma coisa meio fora de época nesse momento, né? Anos 70. Sim, Era uma coisa sim. assim, hein?
De onde esses caras tiraram isso? E aí, numa dessas brincadeiras, em casa, gravando num gravador mono, como se fosse um programa de rádio, hoje teremos a participação, né? Como se fosse o Big Boy narrando um programa, de banda tal, banda tal, banda tal, e João Penca e seus biquinhos amestrados. Alguém falou esse nome como sendo uma dos artistas que estaria no dia. E aí resolveram que a banda se chamaria João Penca e seus biquinhos amestrados e resolveram pintar na pedra do arpoador esse nome, João Penca e seus biquinhos amestrados. Enorme, uma pichação enorme. Não existia pichação nessa época. Isso eles já eram visionários também. E passou a ser uma figura corriqueira na juventude carioca, a figura do João Penca e seus biquinhos amestrados, que daqui a pouco começou a se apresentar em eventos de escola, festivais, etc., aparecia lá o João Penca. Eu fui assistir a um desses na Faixa, faculdade de jornalismo, que depois eu cursei, sou formado pela Faixa. Fui assistir uma apresentação deles e que o Alvin L. fazia parte. Estava lá cantando também, porque era uma reunião de amigos. Então, quem quiser entra e canta e tal. E era muito divertido. Eles inventavam muita cena, tinha uma coisa muito teatral, muito humor. E aí o Leandro me falou, pô, escreve umas músicas aí pro João Penca e tal. E eu comecei a escrever. Numa dessas, eles me chamaram para entrar num festival da PUC, que eles tinham se inscrito, queriam que eu fosse cantar com eles. E aí entramos com alguma música minha, e eu entrei para cantar na banda, e aí entrei meio que dei uma profissionalizada. Falei, agora vamos montar um show. E montamos um show, e aí começamos a circular. E por um mistério que eu não consigo entender exatamente o que pode explicar, onde a gente ia, entupia de gente. Nilo, não tinha tijolinho no jornal, não tinha filipeta, não tinha cartaz na rua, não tinha nada. O João Penca vai tocar no Clube Lagoinha de Santa Teresa. Entupia o Lagoinha de gente, porque era uma demanda, eu acho, juvenil, por uma coisa animada, divertida, de rock, que o João Penca oferecia, e sempre tinha alguma merda. Nunca era só um show que a gente ia lá e repetia. Sempre tinha alguma coisa esquisita que a gente fazia, e divertida, e que as pessoas ficavam... O que vai acontecer dessa vez? E acontecia. E aí a banda começou a funcionar. Aconteceu uma data muito especial para a gente, para o João Penca, um convite para ir em programa de televisão, essas coisas assim. Uma banda completamente punk e alternativa, né? Aconteceu, nesse negócio da PUC, aconteceu um convite do Lúcio, um baixista, que estava montando um bar em Botafogo com os amigos que queriam levantar uma grana para lançar a revista Emoções baratas. Emoções baratas. O Lúcio veio falar comigo e com o Leandro, vem cá, a gente está querendo montar uma banda, vocês topam fazer parte? E aí fomos o Leandro, o Mimi, que era o baterista dos Miquinhos, vulgo Sérgio Naidin, que é o percussionista da Orquestra Sinfônica Brasileira. Curioso isso, né? O Mimi é o principal percussionista da Orquestra Sinfônica Brasileira e era baterista dessas duas bandas. A Nota Vermelha, que a gente montou para tocar no Emoções Baratas, e o João Penca e seus Biquinhos Amestrados. Essa outra banda, Nota Vermelha, era para levar um som mais black. E a gente então tocava Tim Maia, tocava Benjor, que chamava Jorge Ben na época, tocava Tony Tornado, que eram coisas, Nilo, eu falo isso hoje, ninguém acredita, consideradas de mau gosto. Nessa época, 79, 80, tudo que era meio música black era considerado música de brega, entendeu? Não era isso que é hoje, né? Mesmo o Benjor, que tinha ainda uma pegada MPB e tal, e fazia disco com o Gilberto Gil, ainda olhavam torto, porque não era tão sofisticado quanto a música popular brasileira pretendia ser, né? Era muito Zona Norte e tal. E aí a gente tocava esse tipo de coisa, música black, e tocava também Stones, tocava Míssil, por exemplo, era uma música que a gente fazia. E eu chamei uma colega minha, que era minha colega de balé clássico. Eu fazia aula de balé na dona Tatiana Lescova, e no camarim sempre tinha uma menina cantando muito bem. E eu ficava ouvindo, e ela era assim, amiga da minha namorada, melhor amiga da minha namorada, né, Fernanda. E eu falei, Fernanda, você não quer entrar numa banda comigo? Que está me chamando para uma banda, eu queria um backing. E aí a Fernanda foi, e a gente chamou Virgínia, que era uma menina que cantava no coral Garganta Profunda, junto com o Felipe Abreu, irmão da Fernanda.
chamamos as duas meninas para fazer parte do Nota Vermelha, tocando nesse Emoções Baratas. Aí o Evandro Peraí. viu a Fernanda lá, convidou para Blitz. Aí foram lá os Caramba. caras do Barão Vermelho me convidar para montar uma banda. Eu falei, já estou cantando em duas, componho para as duas. Mas eu tinha um grande amigo que era quem me emprestava as roupas para eu tocar. Eu tinha que tocar com guitarra emprestada, o Frejá me emprestava depois as guitarras, depois que a gente se conheceu aí, e tinha que tocar com roupa emprestada, porque não tinha nada. E o Cazuza me emprestava as roupas. Você vê, eu era muito magro. E aí eu sugeri que o Cazuza fosse, então, conhecer os meninos da banda, né, que seria a minha terceira banda. Eu falei, não, eu não dá para ter 3 bandas. Eu vou indicar um amigo meu, eu indiquei o Cazuza. Ele e Frejá se conheceram numa carona. Eu convenci o Cazuza, falei, ó, dá carona para um menino que não tem carro, que mora no Flamengo, e ele te ensina onde é o ensaio lá no Rio Comprido. E aí ele combinou com o Frejá de pegar na praia de Botafogo, o Frejá entrou no carro, eles foram conversando, e já chegaram lá e começaram a levar um som, ficaram amigos, e nasceu essa grande parceria que, né, valiosíssima para a música brasileira, numa carona. Mas esse negócio de Emoções Baratas foi o ponto de origem da Blitz, foi ponto de origem do Barão, foi ponto de origem, né, vamos dizer assim, do sucesso dos Miquinhos, de muita coisa. E, no entanto, verdade, eu fui lançar disco desculpa. 4 anos depois. Eu, embora tivesse nos alicerces, só fui colher frutos muito tarde. Na verdade, você foi um hub, né, cara, também. Depois, porque eu sabia do Cazuza, mas não sabia dessa história da Fernanda e da Márcia com a Blitz. A Fernanda, e sabe quem Baratas. entrou nesse trabalho também? A gente foi convencê-lo na casa dele, que morava no mesmo prédio do baterista do Nui, Fábio Fonseca, que tocava piano, mas ele era totalmente MPB. A gente falou, não, mas a gente quer fazer uma banda black e tal, uma pegada meio César Camargo Mariano. Ele, pô, César Camargo Mariano é meu ídolo, então eu vou. E foi o primeiro trabalho do Fábio e também o primeiro trabalho da Fernanda, que posteriormente viriam a trabalhar juntos em outras sequências, né? Ele produziu o primeiro disco da Fernanda solo e tal. Maneiro. Ô, Léo, deixa eu falar. Bom, eu vou falar umas coisas. Primeiro, dar um alô. E o Tião Guedes está aí, ó. Oi? Pois é. Vou dar um alô. Primeiro para os professores da School que estão aí. A Juliana, o João Paulo Mugrabi, o Samir Aranha. Teu filho tá assistindo também. Ou, melhor, desculpa, sua esposa, a Dani. A Dani tá, né? E o Cadu Menezes, nosso batera eterno, que já tive o prazer de entrevistar aqui, foi o primeiro. E o Milton Guedes, que eu entrevistei semana passada. Sejam todos bem-vindos. Que bom que vocês estão prestigiando. Eu só queria falar uma coisinha aqui, que eu até hoje com você estou falando até demais, porque alguém falou que o Joelho de Porco já fazia aquela banda de São Paulo, com o Chico Perkins, que eu vi vários shows aqui no Rio, já fazia humor. Realmente, eles também faziam humor. Era bem diferente e muito legal também. Tão legal quanto. Mas tinha era um Língua humor de Trapo diferente. também, que era... Tinha. Eu acho que era uma tendência, né? Fazer coisa bem humorada era uma tendência. Eu acho que o João Penck é um pouco antecessor, talvez. Ou não, porque era uma banda de adolescentes dos anos 70, né? O Joelho de Porco é mais antigo. É isso que eu queria te perguntar agora. Como que o humor entrou na sua vida? Quer dizer, as suas letras, todas as primeiras, elas tinham um sarcasmo, um humor. Foi por conta do João Penca ou você já tinha isso de tirar onda, Nilo, tem uma coisa assim. Primeiro, eu era uma criança muito, muito tímida. Eu tinha muita dificuldade de me comunicar, eu era meio triste, eu era meio calado e muito solitário, ficava muito brincando sozinho e tudo, e tinha uma dificuldade de socialização. Mas eu tinha uma angústia profunda com esse meu desconforto. Eu não gostava de ser assim. E aí a ideia de aprender a tocar violão e de tocar na escola, ou de entrar no curso de teatro da escola, era uma tentativa minha de romper esse medo de socialização, o medo de falar em público, o medo
Você entrava num lugar qualquer, olhando para o chão, ia para o canto, entendeu? E a primeira vez que eu fui fazer teatro era, sei lá, 6 anos, né? Dona Baratinha quer casar. Aí eu pedi para ir entrar, a professora não deixou, porque eu não abria a boca. Não, você vai ficar com muita vergonha, melhor não. Aí faltou um menino, assim, uma semana antes, um menino, ficou doente, eu não vou poder ensaiar, minha mãe pediu para sair da peça. Aí ela falou, então agora você pode entrar. E eu tinha que aparecer no dia da peça, lá num sábado, na escola, com uma roupa de boi, porque eu ia ser o boi. Entendeu? E eu falei isso na minha casa, que era, como eu te falei, uma família grande, com muita gente, muita criança e tudo, e passou reto, né? A roupa do boi. Aí resolveram em casa me dar um saco de borra de café. Falaram, vê se eles arrumam uma roupa lá para você, passa essa borra de café no rosto. Eu cheguei na escola. Isso era engraçado, porque nego manda uma criança de 7 anos para a escola. Antigamente era assim, 6 anos, né? Aí eu tô lá na escola, eu fui com a minha roupa mais bonita, que era uma roupa que eu tinha pedido, que era uma roupa de camisa volta ao mundo e calça topeca. Era roupa da Jovem Guarda. Eu queria uma roupa igual a do Erasmo Carlos, me deram uma roupa igual a do Erasmo Carlos. E eu fui vestido de Erasmo Carlos cover para a peça Dona Baratinha Quer Casar. E aí cheguei lá, mas cadê sua roupa de boi? Eu falei, não tenho. Então vai entrar assim mesmo. Me deram um chifre feito de cartolina. Você entra com um chifre, pronto, vai assim mesmo. Quando eu entrei, o público começou a rir. Eu estava em pânico de entrar num palco para falar diante de um auditório, né? Quando eu entrei, o público começou a rir, eu fiquei completamente desconcertado. E eles rindo e comentando e não sei o que e tal. E o timing de eu falar ia passando. Até o momento em que eu resolvi ir para o proscênio enfrentar a plateia e dizer, vocês precisam ficar em silêncio para poder falar meu negócio, senão eu não posso ir embora. E aí, no que eu falei isso, mais gargalhadas e mais não sei o que e tal. E eu fiquei emburrado, cruzei o braço, fiquei emburrado. E aí as pessoas riam mais, etc. E tal. E eu fui lá, falei a minha frase e fui embora. E aí depois eu entendi que tinha acontecido uma coisa mágica ali. Paf! Eu posso enfrentar a minha timidez. Eu posso enfrentar o público. Eu posso, com humor, esquentar um pouco as coisas que eram tão frias para mim. Porque eu vou te dizer, solidão é frio. Né? Medo de falar é frio. Humor é quente. Raiva é quente. Então, de certa forma, manifestar um sarcasmo, o humor, era uma forma de esquentar as coisas, né? De criar um ambiente caloroso. Por isso, talvez, Nilo, ao longo da vida, eu tenha perseguido mais o efeito que eu acho que causo nas plateias de diversão, de entretenimento, de alegria, de todo mundo se sentir relaxado, à vontade comigo e tal, do que de admiração. Eu sou muito mais amado do que admirado pelo meu público. Né? As pessoas gostam e falam comigo de igual para igual, e se sentem à vontade para conversar comigo, etc. Porque eu acho que esse foi o caminho que eu descobri nesse dia, quando eu tinha 6 anos. E aí eu tinha como ídolos Erasmo, que era bem-humorado, a Rita Lee, que era bem-humorado, o Raul Seixas, que era bem-humorado. Quer dizer, tinha também para mim os Beatles, os Stones. Até eu gostava mais do Elvis Presley, dos que eram mais bem-humorados, né? Eu gostava do Jerry Lewis, gostava de comédia e tal. Por isso, quando eu fiz um disco, que foi o que eu acho o meu primeiro disco autoral mesmo, que eu concebi do começo ao fim, e que era uma obra meio fechada, assim, que tinha um conceito na obra, chamava Sessão da Tarde, porque era um universo que eu acho que ainda existe até hoje, Sessão da Tarde. É um tipo de filme, passava Elvis Presley a beça na Sessão da Tarde, Jerry Lewis a beça também, né? E filmes. Primeiro filme que eu vi que me deu vontade de ser artista, filme com atores. Não era desenho animado, foi Help. Aí eu falei, eu quero ser isso aí. E era engraçado. Então eu acho que, para mim, ainda que eu tenha um grande amor pela música, pelo jazz, pelo erudito, pela música de boa qualidade, música brasileira, música instrumental, nunca me pareceu um apelo muito grande me dedicar exclusivamente à música. Tinha que ter uma mistura de humor com música, com literatura, com cena.
Uma coisa que lá na frente, um amigo meu me falou, olha, você tinha que fazer um programa de televisão em que você entrevistasse as pessoas e tal, e cantasse, etc. E tal. Foi você me falando, Nilo. E eu achei que foi, falei, olha, esse cara enxergou meu lugar. Ele viu. Pena que os caras que podem contratar alguém para fazer isso não tenham visto como você viu, e eu concordo contigo. Talvez, se esse hub, essa pessoa que conversa com o cinema, com o teatro, com a dança, com a música, com a literatura, que cria, agrega, que reúne essas pessoas, talvez fosse o lugar mais adequado para mim. Mas no início da carreira, achavam que eu tinha falta de foco, quando era, na verdade, alguém que tinha um foco um pouco mais amplo. Você foi uma das primeiras pessoas a enxergar isso. Eu sou grato profundamente. Talvez você nem se lembre dessa conversa, mas eu lembro Bacana. como uma coisa que foi muito reveladora. Bacana, cara. Você sabe que eu lembro, sim. Bacana mesmo. E agora, eu fui testemunha, engraçado, você verbalizou como era o seu show, porque no seu show eu sentia uma liberdade que, enfim, eu adorei com todo mundo com quem eu toquei, mas você tinha uma coisa assim, era muito natural, sabe? Era muito plug and play, aquelas músicas e era uma relação assim, não tinha pompa e circunstância, sabe? Nenhuma. Tinha Não. isso é uma coisa era uma coisa que me fazia muito bem quando naqueles shows que a gente fez junto, né? A ideia era play. A gente está falando para gente que estuda música, né? Eu queria dizer uma coisa. Play é a expressão que a gente usa, por exemplo, uma peça de teatro é uma play. Quando a gente vai jogar bola, a gente vai play. Quando a gente vai tocar com os amigos, a gente vai play. É jogo, é brinquedo. Essencialmente, tem que ser um jogo. Você combina as regras e vamos jogar. E às vezes as regras são aqui alter, aqui, tem que ter uma pausa naquele compasso, tem que ter essa dinâmica aqui. Para o jogo funcionar, você tem que combinar. Armar as jogadas. Quanto mais bem combinado, mais divertido fica. Mas, em essência, tem que ser um jogo, tem que ser uma brincadeira, tem que ser uma coisa que você coloca para fora do seu coração. Isso, para mim, sempre foi fundamental. E é isso que eu te falo, como eu buscava mais a diversão, tanto nossa do palco, como de quem estava na plateia, para alguns músicos era meio que isso é pequeno, isso é muito simples, porque eram músicos que estavam, evidentemente, buscando uma coisa mais sofisticada, mais profunda, mais, sei lá, complexa, e não entendiam que, de repente, o efeito dessa junção de coisas, né? Isso pode ser uma melodia incrível se você olhar de um certo ângulo, ou pode ser uma coisa boba, né? Mas eu acho que alguns músicos que tocaram comigo se divertiram muito. Estou vendo o Cadu aí, por exemplo. O Cadu, a gente se divertiu muito tocando. Gravando, tocando, fazendo muita coisa. Certamente. Agora, você acha que o humor na música também, ele aprisiona? Quer dizer, porque... Olha aqui. Olha a minha camisa, tá vendo? Olha, esse é o cara. Imortal. Imortal. Influencer. Eu, assim, quando eu leio as letras dos Stones, eu falo, cara, tem coisas muito sérias e muito profundas, mas eles nunca se levaram tão a sério. Por isso é que eles duram tanto tempo, eu acho. Uhum. Porque você não está defendendo uma tese de doutorado para... Entendeu? Você está se divertindo e falando o que você quer falar, sem dizer, ó, isso é sério, isso não é. Você não fala nada, você vai lá e faz e pronto. Né? Eu acho que Keith Richards, assim, nós temos que nos preocupar, meus amigos, com o mundo que nós vamos deixar para o Keith Richards. É verdade. Agora, quem falava isso, quem me abriu os olhos para isso muito, foi o Ezequiel Neves, né, cara? Porque tinha aquelas bandas que, tipo, pirotécnicas e tudo. Aí ele falava, tudo bem, eles fizeram isso, mas agora eles vão o quê? Vão tocar de cabeça para baixo? Tipo assim, a música ela tem que emocionar com o básico, né?
a canção, eu acho que a essência da música pop é a canção, né? É aquela coisa que você toca no violão e E ela funciona. funciona. Ô, Toca no Nilo, eu vou piano, aproveitar essa funciona. deixa, a gente está falando para provavelmente alunos também, né? Eu acho o seguinte, eu falei muito para guitarristas que tocavam comigo. Olha, eu só te vejo ensaiando escala e ensaiando solo. Mas no show você vai tocar 95% do tempo base. E saber fazer uma base bem feita, né? Igual cozinheiro. Você não sabe fazer um arroz bem feito, uma batata frita bem feita, não adianta você ter um prato, porque isso você não quer comer todo dia. Tem que ser né, ter disponibilidade para o simples, para aquilo que é fundamental. Pum, pat, pum. Se não fizer, souber fazer a batida de Another One Bites the Dust, sem ficar agoniado, porque, o Keith Moon, eu quero fazer uma virada. Então, até para os nossos músicos aqui, uma bela canção não é exatamente uma melodia sofisticada com um poema incrível. É uma letra que combina bem com a melodia. A melodia, Isso pode ser 2 acordes, não tem problema nenhum. Mas a história que você está contando com a letra tem que ter como trilha sonora uma coisa que emoldure essa história que você está contando de um jeito coerente. Então, uma melodia que combina muito com uma letra, às vezes, é melhor do que uma super melodia com uma letra muito complexa e que não comunicam. E aí que vem, você vai lá pegar a obra dos Beatles e fala, por que tem tanta música? Porque é isso, tem melodias muito bonitas que combinam com as letras, com as histórias que eles estão contando. Isso para dizer para os alunos, né, que o virtuosismo ele é um excelente recurso, desde que ele seja um recurso e não um objetivo. Porque às vezes você vê assim no YouTube gente tocando The Flight of the Bumblebee, do Rimsky-Korsakov, né? Que é a música do Besouro Verde. Aí o cara, a música, o compasso dela, o beat dela original, acho que é 179, que já é, para quem toca trompete, já é uma África. Aí você vai lá e vê o guitarrista que toca no beat 3.400, e fala, acabou a música. Isso não comunica nada, isso é só a diferença entre ginástica olímpica e balé. A gente quer fazer da nossa técnica um caminho para a expressão dos nossos sentimentos e também para captar o sentimento da plateia. É muito importante estudar, é muito importante ter técnica, mas ela está a serviço da criação. E a criação, às vezes, exige, muitas vezes, simplicidade. É verdade. Essência, né? A música pop é síntese, né? Também tem a ver com Ser síntese. sintético, exatamente. Eu ia te perguntar o que você diria para uma pessoa que está começando, mas eu acho que você já respondeu, né? Posso dar mais uma não é? dica. Uma dica que é o seguinte. Você que já começou várias vezes, né? Em várias coisas. Exatamente. Para uma canção, para quem vai começar uma canção, o primeiro verso tem que deixar a pessoa curiosa. O primeiro verso é fundamental. Você vai de carro para a escola, eu só vou a pé. Eu quero ver essa história. O cara mandou para a menina, você vai de carro para a escola, eu só vou a pé. Tem um conflito aí. Aí depois o que ele fala? Você tem amigos, a Bessa, eu só tenho o Zé. Pronto, eu quero saber como é que é essa história. Porque é um cara pobre que gosta de uma menina que é mais rica do que ele. Ele acha que não está na liga dela. E quem nunca se sentiu fora do alcance daquela pessoa ou daquela profissão que era o seu objeto de desejo, né? Eu queria ser um cantor. Mas eu não tenho carisma para ser cantor. Peraí. Quem nunca... Então, quando você faz uma música que fala, cujo verso inicial já chama para a conversa, opa, eu acho que o verso inicial de uma canção ele meio que dita o que vai acontecer daí para frente e prende também. Assim, dica para compositor, né? E acho também que essa música, por exemplo, A Vida Não Presta, chama, né? Você tem amigos abertos, eu só tenho o Zé. É uma música que não tem refrão. Então, necessariamente, o refrão não é fundamental. Essa música não tem refrão. E é uma das músicas mais cantadas pelo público, mais memorizadas, e que toda vez que eu faço um show, o público sabe cantar a música.
e ela não tem o refrão. Então, acho que fórmula do sucesso não existe. Mas Existe a fórmula do amor, né? Existe a fórmula do amor, não existe a fórmula do sucesso, existe a fórmula do sucesso sendo a fórmula do amor. Eu acho que é isso. Você tem que contar alguma coisa do seu tempo, da linguagem, do que acontece no dia a dia, da sua vida, do que você vê, de coisas que você nunca viu ninguém retratando antes. E, às vezes, quando você é muito específico, quando você fala do seu All-Star azul, isso marca para sempre. Que era uma época em que, olha que legal, o seu All-Star azul combina com o meu, que é preto de cano longo. Você escreve isso numa letra de música, isso toca milhões de pessoas, porque você foi no detalhe. Né? Se um outro cabeludo aparecer na sua rua, se tiver um outro cara na sua rua mais interessante do que eu, você ainda vai lembrar de mim. Detalhes tão pequenos de nós dois. Enfim, eu acho que quando você chega nas minúcias do dia a dia, daquilo que é pequeno, daquilo que é do seu micro-universo, isso também fica uma coisa universal. E acho que quando a gente escreve uma letra, ou escreve uma canção pop, a gente escreve a quem interessar possa. Né? Você escreve para qualquer pessoa que possa fazer contato com aquilo. O Chuck Berry falava que tinham 3 assuntos que eram o seguinte: escola, carro e garota era um assunto que ou você era uma garota, ou você queria uma garota, ou você tinha um carro, ou você queria ter um carro, ou você estava na escola, ou tinha saído da escola, mas eram assuntos que falavam com todo mundo. Another Brick in the Wall, por exemplo, do Pink Floyd, né? Enfim, eu acho que ele estava certo também. Então, assim, isso muda também, né? Esses subjects, eles vão mudando também, né? Com o tempo. Eles são basicamente os mesmos, mas eu acho que eles também mudam. A gente agora, então, está vivendo um tempo que esses subjects são outros, né? Assim, isso é uma coisa. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitar que você citou o Roberto, tudo. Quem são os seus ídolos? Você gosta de várias pessoas, de vários artistas, mas que você queria ser quando crescesse? Quem era essa pessoa? Quem eram essas pessoas? Olha, quando eu era criança, 6 anos, eu queria ser o Ringo Starr, porque era o mais engraçado dos Beatles. Eu queria ser o Erasmo Carlos, que era o mais engraçado da Jovem Guarda. Eu adorava os Stones, já desde pequenininho também. E demorei para entender que eu era mais Stones do que Beatles, porque eu gostava mais dos Beatles. Eu acho que eu achava mais interessante, porque era mais diferente de mim. Eu era mais parecido, meu temperamento, meu tipo de humor, de composição, era mais parecido com os Stones. Mas eu diria para você, sem faltar nem um pouco com a verdade, que eu sou filho de Erasmo Carlos com Rita Lee. E, por acaso, acabei gravando com Erasmo, cantando com Erasmo, compondo para o Erasmo cantar. Ainda antes de gravar disco, eu fiz música para um disco chamado Plunct Plact Zoom, que era um programa de TV da Som Livre e tal. E aí eu escrevi uma música para o Erasmo cantar. Isso antes de eu gravar disco e tudo. E fiz uma música com a Rita Lee também. Engraçado que eu fiz uma música com o Arnaldo, dias depois, não sei quantos anos depois, eu fui fazer uma música com a Rita Lee. Eu acho que são os grandes ídolos para mim. Na música internacional, o Elvis Presley foi um grande ídolo também. A coisa visual, a postura do rockabilly, essa linguagem do cinema misturado com da atuação misturado com a música e tudo. Embora a maior parte da obra musical do Erasmo, do Elvis Presley não me interesse, tem assim, muita coisa que na época do cinema eu acho que era desimportante. Os trabalhos que ele fez, assim, alguns são muito incríveis, né? Depois eu acho que tem toda a turma dos anos 70, Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep Purple, que eu ouvi muito, Caetano Veloso, Secos e Molhados, né? Essa onda, Gilberto Gil, Benjor. Eu acho também que a música brasileira é muito rica. Eu ouvia muito MPB dentro de casa e acho também que o humor da música, para mim, vem muito da marchinha de carnaval, Lamartine Babo, Braguinha, esse tipo de coisa, porque tem um olhar
que eu acho, Nilo, que é o olhar do cronista. O cronista, ele quer, olha a cabeleira do Zezé, porque apareceram os cabeludos. Vamos falar, olha a cabeleira do Zezé, porque é o que está acontecendo, né? A crônica é uma coisa que é escrita sobre o momento, sobre o que está acontecendo agora, né? Então, escrever músicas sobre o agora, eu acho que foi uma herança dos cronistas musicais, que eram os compositores do Martinho de Carnaval. E você chegou a escrever crônicas no jornal, né? Eu fui antes de formar em jornalismo, eu já era cronista. Comecei a escrever no Globo, depois passei para a revista Capricho, já com coluna assinada, revista Desfile, depois fui para o jornal O Dia, e era uma turma de cronistas sensacional. Eu acho até vale a pena citar, porque parece improvável que eu fizesse parte desse elenco. Mas os cronistas na época eram Jaguar, Milor, Joyce, Aldir Blanc, Arthur da Távola e eu. E você? Que maravilha. Os cronistas do dia. Eu achei aquilo fantástico. Então, eu tive essa oportunidade também de dar vazão a esses outros. Eu acho que a gente escreve porque a gente não consegue evitar. Né? A gente não escreve porque a gente quer. A gente escreve porque não consegue evitar. Assim são as canções. Assim, eu estou conseguindo evitar de escrever canções, embora toda hora eu escreva uma. Porque eu não sei quando é que eu vou gravar, então isso me deixa agoniado escrever cartas que eu não mande. Mas, né? Mas eu agora, Léo, escrevi como cronista sempre. Deixa eu te perguntar, dessas várias, porque a gente eu estou meio agoniado que a gente está terminando aqui, e eu queria te fazer uma pergunta, é o seguinte, algumas, mas uma delas é dessas coisas todas que você faz, né? Você escreveu livro, você atua, você fez programa de televisão, o que te dá mais prazer? Qual dessas coisas te dá mais prazer? É fazer disco, é fazer show, é fazer programa de televisão, é escrever? Eu acho que fazer todas, Nilo. O palco, o jogo com os amigos, ir para o palco, seja para fazer uma cena, seja para fazer uma música. Isso, jogar. O jogo é muito interessante. Quando tem cinema, tem aquele barulhinho da câmera rodando, é muito interessante aquele jogo para aquele buraquinho ali, entendeu? Assim como quando você está no teatro e está vendo as pessoas respirando e tem um comentário silencioso que é feito a cada cena, a cada fala. Eu acho que na música, no palco, eu me sinto muito bem, mas eu adoro gravar também. Sempre gostei de fazer disco e tal. Eu tenho muita sorte de fazer coisas que eu amo muito, de ter sido chamado para trabalhos que eu amo muito. Mas eu acho que a televisão, e isso foi você quem diagnosticou, como eu já te disse, ela reúne todas essas possibilidades. Eu adoraria ter um programa de televisão em que eu pudesse fazer essas coisas todas. Televisão é uma coisa que eu gosto muito também. Me sinto muito bem fazendo. E fazendo música na TV e tal, e batendo papo, essa coisa de unir a comunicação com a música, com a cena. Para mim, isso tudo, reunir tudo num lugar só. Teatro musical também é assim, né? Reúne tudo, música, dança, teatro, literatura e tal, artes plásticas. Essa juntar, aglomerar, misturar essa coisa de geleia geral, eu acho que é o que me dá mais prazer. E a televisão... Engraçado você falar isso, engraçado você falar isso, que o Cazuza falava o termo adornamento, né? Ele falava, ele adorava. Adornamento, né? Você pertencimento, né? Você está ali e cumplicidade, todas essas palavras. Tem uma grande amiga minha, que acho que você conhece também, a Fabiana Colassante, que ela falou, o legal da música é que é todo mundo jogando no mesmo time. Não tem um time contra o outro. Exatamente. Todo mundo jogando no mesmo time. Eu achei tão legal essa coisa que ela falou. Não sei se ela está assistindo a gente agora. Olha, grande frase, eu vou usar. Eu acho que vale a pena. Flávio Venturini está aí. Um beijo, Flávio. Te amo. Quem está aí? Flávio Venturini está assistindo a gente. Pô, cara, então vou fazer um convite ao vivo. Que eu sei que ele está sempre curtindo, assim. Eu falo, pô, vou chamar. Pronto, tá chamado. Andréa Tostes, de Goiânia também, ó.
Um Ô, beijo Nilo, a para gente tem muito ele. assunto para conversar, hein? Uma É, live é não é verdade. Eu acho suficiente que para nós. a gente tem que trabalhar junto. Eu vou te perguntar agora, Tá. é, tá querendo fazer? O que que você, é, é, enfim, o que que você está mirando agora? Acho que travou, não sei. O seu travou aqui, eu estou te vendo. Você está me ouvindo? Então, justamente o meu, quem travou foi É, você, né? Sempre a culpa do outro, mas agora está tudo certo. pronto. Rock Palace no Clube Jaó aqui em Goiânia, claro que lembro. Olha, eu estou montando um show novo. Não que eu vá deixar de fazer o Dance Comigo, que foi o show que eu montei o ano passado, em que eu danço com a Larissa Parizon, que fez a Dança dos Famosos comigo. E eu voltei a dançar, que era uma coisa que, quando eu comecei, com os miquinhos, era dançado o tempo inteiro. A gente não pensava, a gente dançava. E não era assim, vamos combinar de dançar. A gente dançava, não tinha jeito de não dançar. A música era dançante e tal. E aí eu reincorporei a dança nesse show Dança Comigo, que é um show que eu adoro fazer, mas eu não sei quando a gente vai poder aglomerar gente para dançar junto, suando, um abraçando o outro e tal. Então estou montando um show com o Guilherme Schwab, que é um excelente músico, que toca Weissenborn, Adoro. toca dobro, toca Geridu, viola. Geridu, Ele toca toca de tudo. Geridu, É toca tudo, né? gaita, é um talento incrível. Estamos fazendo um show só nós dois, voz e violão, que eu acho que vai se chamar Léo Jaime de bolso. Para o tal do Pocket Show. Né? Ah, o Pocket Show. Ah, você quer um show de bolso? Tá bom. Vamos fazer um show. Muito bom, Eu pretendo muito fazer esse bom. show de pijama, com abajures, né, toquinha e tal, que é para ninguém pensar que vai dançar naquele show. É um show relaxado, de pijaminha no sofá, que nem na pandemia. A gente fica de pijama o dia inteiro. É muito bom. Tem algumas coisas boas, né? Nessa coisa que a gente está vivendo e sempre tem, né? A gente sempre tem Sempre. alguma coisa que você tire de bom, né? Nem que seja ficar de pijama um pouco mais. Como é que vai ser calçar sapato depois? É, Mas eu tô pois com é. saudade de aglomerar a gente, viu? De dar Não, abraço, mas de contaminar de afeto. mas isso vai voltar. A gente vai ter isso novamente. Cara, eu sempre fico nessas entrevistas, no final, eu fico olhando assim, e aí eu fico nervoso, falo, pô, falar mais um pouco, vai acabar em 30 segundos e não sei o quê. Eu queria dizer para você, cara, que eu te admiro muito como pessoa e artisticamente, e que pô, foi um prazer bater esse papo aqui contigo. E, cara, tá na mão aí, faça suas considerações e, e espero que a gente ainda possa trabalhar Eu junto também e te gostaria muito. conhecer na E escola. fico muito feliz de saber que meu filho está embaixo da sua asa, que é um baixista espetacular, um músico espetacular, e o meu filho O toca professor baixo. dele é fera, cara. O professor dele é muito bom. E ele estava aqui assistindo, É, o né, o Samir. Samir? É, eu sei. É. E eu vejo, e o Davi estuda muito, e eu quero muito tocar com ele também. E a gente tem Ah, tocado que assim, de vez em quando, né? Por isso que eu vou estudar um pouquinho mais. Ah, Para mim, Nilo, sempre eu fui muito intuitivo, muito empírico, né? E aí, às vezes, quando eu gosto de estudar, eu estudo canto até hoje, porque o estudo me organiza a cabeça por dentro. Me deixa mais à vontade, me deixa mais seguro, me deixa mais tranquilo. Eu acho que eu vou estudar o resto da vida. E eu quero estudar contigo. a gente estuda, a gente não envelhece, né, cara, quando a É, gente estuda. Mas eu acho que uma das grandes baratos da vida deve ser você poder tocar com seu filho, né? A gente ah, tem aqui agora 30 segundos, e aí eu ainda quero ter o prazer de ver você e Davi tocando junto, nós três, né? A gente já bora, levou um som um dia, agora a gente vai levar mais som. bora. Léo, mais Muito uma vez, obrigado. cara, Viu? super obrigado. E obrigado aí para quem está nos assistindo. E tudo de bom. A qualquer momento vai fazer assim. Essa live vai